Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nesse vídeo vamos fazer a segunda parte da explicação do uso do pesquisador de sinais, certo? Examinando em um equipamento. Agora, vamos examinar agora, explicar a vocês, e ele, no caso de alguns defeitos existindo no circuito, certo? Então vamos lá, vamos fazer essa explicação. É o segundo vídeo aí da continuação do nosso vídeo de explicando o pesquisador de sinais. Olha só, pessoal, então a gente viu anteriormente, no vídeo anterior, que o pesquisador de sinais é um pesquisador, é um amplificador, pessoal, é um amplificador, que precisamos saber a teoria dos circuitos para usar corretamente o pesquisador. Isso é verdade. Os circuitos transduzidos podem ser do tipo emissor comum, coletor comum e base comum, é a configuração deles, correto? Como explicamos no vídeo anterior. E nesse caso, nós estamos falando sobre o circuito emissor comum. O circuito emissor comum, por exemplo, quando o transistor sendo transistorizado, certo? Com transistores NPN, nesse caso aqui, nós vamos reconhecê-lo no circuito, porque normalmente é o seguinte, o resistor de base, que polariza a base do transistor, ele tem um valor ohmico muito maior, dois sinais mais, muito maior do que o resistor do coletor, e o resistor de coletor é maior do que o resistor de emissor, pessoal, o valor ohmico dele, correto? Então, você sabe que é um circuito emissor comum. E qual é a característica do circuito emissor comum? Tem algumas características. Olha só, quando você aplica um sinal na base dele, chegando o sinal na base, o sinal de áudio, o sinal AC, certo? De áudio chegando, por exemplo, sendo um circuito emissor comum, esse sinal no coletor, ele será amplificado, pessoal, será amplificado várias vezes, amplificado. E ao mesmo tempo que ele amplifica, ele inverte esse sinal, certo? Ele inverte em 180 graus esse sinal. Então, esse pico, por exemplo, que está aqui, certo? Quando ele sair aqui no coletor, que for pesquisado, ele vai ter o sinal agora amplificado várias vezes, esse sinal grande, mas só que esse pico agora, ele não vai estar em cima. Se você for olhar no osciloscópio, ele vai estar embaixo. Mas isso será motivo de uma aula sobre osciloscópio no circuito emissor comum. Mas estamos falando sobre a teoria do circuito emissor comum. Então o sinal entra na base e vai sair amplificado e invertido no coletor. Agora, com o uso do pesquisador de sinal, a gente vai ver o quê? Um sinal de um nível de intensidade sonora mais baixa na base, baixinho, e quando você colocar no coletor, você vai ter que ter o quê? Um sinal bem mais alto e perfeito, sem distorção. Aí você diz, opa, então aqui esse circuito está funcionando, correto? Mas a gente vai falar agora nesse vídeo alguns casos de defeitos disso aí. Então vamos fazer o seguinte, veja, eu falei o seguinte, que quando aplicamos um sinal e tem um sinal bom no ponto 1, certo? Então achamos o sinal AC variável com o tempo, sinal AC, está aqui. Coloquei no ponto 2, certo? No ponto 2. No vídeo anterior, no ponto 2 estava bom. Mas vamos supor que nesse caso, eu vou apagar aqui para estar com algum, para providenciar a questão de um defeito para você, para a gente analisar. Ponto 2, ponto 4 aqui, ó, certo? Então vamos apagar aqui para a gente poder fazer uma explicação para vocês. Aí, melhor. Ok? Então, vejamos. Olha só. Aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Certo? Estamos aqui na polarização. Olha só. Então, vamos supor o seguinte, que tem sinal no ponto 1 e no ponto 2, quando eu coloquei, aqui está sem som. Falta som. Não tem som. Não tem o som, pessoal, aqui. Não tem som, está faltando o som. E aí você já começa a pensar o seguinte, peraí, se não tem som no ponto 2, claro que não vai ter no ponto 3, no ponto 4. Então não precisa existir aqui ponto 3 e ponto 4, porque não vai existir realmente essa questão, correto? Não vai existir. E como é que a gente vai analisar isso? Então, se não tem no ponto 2, que eu sei a teoria que tem que ter amplificado, eu vou desconfiar de quê? Então eu penso, olha, se não tem no ponto 2, então poderá ser, primeiro, poderá ser o transistor queimado,
Sim, poderá ser o transistor. Você tem que examinar, poderá ser o transistor. Poderá ser o transistor. Examinar o transistor, certo? Poderá também ser o resistor de coletor. Faltou tensão, ele abriu. Então, a gente tem que ver o resistor de coletor. Resistor de coletor. Você vai ter que examinar esse resistor de coletor. Poderá ser ele que não alimenta o circuito. Pode ser o resistor de base? Pode, porque sem o resistor de base, o transistor ele se comporta na condição de o quê? Em corte. Ele não vai trabalhar. Então, tem que examinar também o resistor de base. Resistor de base. Pode ser esse caso aí também, ele esteja aberto. Ele pode não estar polarizando a corrente de base aqui, o transistor funciona. E poderá ser também um resistor de emissor. Ele estando aberto aqui, ele também poderá provocar a falta de funcionamento do transistor. Então, também tem que examinar resistor de emissor. Veja que o emissor fecha o circuito. Aí o aluno pode perguntar o seguinte: eu não tenho que ver esse capacitor não, professor? Não precisa. Se esse capacitor aqui entrar em curto, não tem nenhum problema, vai ter sinal aqui no coletor. Se ele ficar sem funcionar aberto, vai ter sinal no coletor amplificado. Se ele ficar com fuga, vai ter no coletor também. Então, a falta não tem som não é a questão desse capacitor. Aí você poderia perguntar, e para que serve esse capacitor? Esse capacitor, pessoal, aí é um capacitor, é um filtro, chama-se capacitor de bypass, e ele vai ter uma importância na questão da amplitude do sinal do coletor. Mas ele vai explicar isso em outra oportunidade. Então, o que nós estamos examinando é, no ponto 2, não tem som. Se não tem sinal de áudio, não foi amplificado, então o defeito está aqui, nessa região, certo? Que está com um problema. Poderá ser esse capacitor aqui? Não, não vai ser esse capacitor aqui que vai provocar a falta do sinal. Mas poderia reduzir, esse sinal poderia ser reduzido. Você poderia até examinar esse capacitor também aqui, ó. Examinando também o capacitor, examinando o capacitor C2. Examine o capacitor aí, ó. Capacitor aqui, ó. Esse capacitor de coletor para base, capacitor C2. Certo? Pronto. Conclusão, pessoal. Conclusão. Veja só, como foi rápido você identificar aonde está o problema no equipamento com o uso do pesquisador de sinal. Ok? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.